Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez de seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu sua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia nos presenteia com alguns momentos da vida de Isabel e Zacarias. Isabel, aquela que é a prima de Nossa Senhora, aquela que foi visitada por Maria e por Jesus, pois Jesus já estava no ventre de Maria, aquela que é a mãe de João Batista. E nesse texto, nesse evangelho, nós podemos compreender e aprender algo fundamental da nossa fé. Lá no início do texto a gente já percebe esse grande aprendizado. Olha só no versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Olha que maravilha! A palavra dá testemunho tanto de Zacarias quanto de Isabel. Eles obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. E por isso eram considerados justos diante de Deus. Talvez não há alegria maior do que essa. Alegria de ser reconhecido justo diante dos olhos de Deus. E aqui está o nosso grande aprendizado. Que a gente possa, ao longo da nossa vida, igual o Papa Leão falou, que a gente possa ir se convertendo radicalmente ao Cristo. E essa conversão radical nada mais é do que isso que Isabel e Zacarias descobriram, que é ter o Senhor como nosso grande e maior tesouro. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes não é prazeroso, mas é motivo de grande felicidade, porque os dois já eram velhos, não tinham filhos. Naquela época de Jesus, um casal sem filhos era tido como um casal que não tinha recebido a bênção, a graça do Senhor. Eles tinham muitos motivos para serem pessoas desanimadas, entristecidas, amarguradas. Pessoas que poderiam se revoltar contra Deus. Mas qual foi a escolha deles? Esvaziar de si mesmo. E olhe bem, não é que eles não sofriam, porque pelo texto é perceptível. Eles sim sofriam por não ter filho, mas eles se esvaziavam de si mesmo a ponto de se manter fiel a Deus. Que essa seja o grande ensinamento para cada um de nós. A vida, ela pode ter sim sofrimentos, angústias, dificuldades. Muitas vezes podemos até rezar para que Deus olhe para essas nossas realidades, as nossas fragilidades. Mas pode ocorrer não recebermos exatamente como nós queremos. E se isso ocorrer, ou melhor, quando isso ocorrer, que a gente possa seguir o exemplo de Isabel e Zacarias. Mesmo que não recebamos
conforme a nossa vontade, mas a gente se mantém fiel, a gente se mantém obediente. Essa palavra é muito importante, muito forte. Obediente ao nosso Senhor. Vale a pena. Vale cada esforço, porque assim encontramos com o nosso Senhor e Salvador e somos felizes nele. Não obstante as dificuldades e as misérias. Mas Deus nos dá essa graça. A graça da paz, a graça de obedecer e a graça de recebermos essa confirmação de que aos olhos do Senhor nós somos justos. Esse é um modelo de santidade, esse é um ideal de vida para cada um de nós. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque com tanta simplicidade o Senhor nos mostra mais um casal, mais 2 filhos que escolheram lhe seguir, que escolheram ser fiéis e obedientes. Dai-nos, Senhor, a graça de podermos, assim como eles, sermos fiéis e obedientes. Coloque em nosso coração o desejo de não abandonar essas 2 palavrinhas, jamais. Que a gente bem viva com isso muito claro em nós, que a gente mantenha a constância e a perseverança de continuarmos sendo fiéis e obedientes a Tu, que é o nosso Senhor e Salvador, para que a gente bem possa cumprir com essa Tua vontade. Nós lhe suplicamos. Fica conosco, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. E assim como o Senhor fez com João Batista, ainda no ventre de Isabel, enche-nos e nos torna plenos do Teu Santo Espírito. Amém.